Essa pessoa tem dúvida, né? E pergunta muito como é que a gente faz para poder colocar um eixo, né? Grosso, mais grosso, numa mesa que a fura dos cocão na cheda, o vão é pequeno, né? Então, assim, pede muito para explicar. Esse aqui tá com 23 centímetros. A gente já faz, é uma mesa grande, já faz o vão maior para colocar eixo mais grosso. Mas no geral, às vezes a mesa tem aqui 16, 18 centímetros, às vezes menos, né? E a pessoa quer colocar um eixo mais grosso. Existem uns processos que você possa fazer, né? Para poder conseguir. Um deles, o que que é? É você fazer a fura da frente, o cocão de trás é fixo, ele tem que entrar justo, tanto na grossura quanto na largura, ele tem que entrar justo, ele tem que ficar imóvel. Agora, o da frente não, o da frente é o contrário, ele tem que ficar bambo, né? Tanto na grossura quanto na largura. A grossura, ele tem que entrar assim, bambo, mas um bambo assim, que não fica largo, né? Ele tem que entrar. Você consegue colocar ele fácil com a mão e consegue também tirar ele com facilidade com a mão. Então esse é o sistema que o cocão da frente tem que ficar, a espiga na fura. Então como é que eu faço? Eu coloco 9 centímetros de largura a fura da espiga, né, do cocão da frente, e eu faço a espiga com 8. Eu deixo 1 centímetro mais estreito, né, a espiga do que a fura. Então, só eu fazer isso aqui, 1 centímetro, eu vou ganhar uma largura, né, igual ali, ó. A gente puxa ele para trás, né, então ele vai chegar bem para trás, olha lá, ele já está para trás um pouco, ó. Então, no que você puxou, você vai ganhar aí qualquer coisa, né? Aqui está com 23, aqui deu 26,5. Então eu ganhei 3,5 centímetros de aumento na largura entre os cocão, só em fazer a espiga 1 centímetro mais estreita do que a fura. Um outro processo que você possa estar fazendo para ganhar mais largura, abrir mais o cocão da frente. Qual seria? Você vai vir aqui, ó, na espiga, do lado de baixo, você vai marcar, né, de reto com a cheda, está de baixo, mas é o lado de cima da mesa, porque a mesa está virada, ao contrário. E você vai marcar aqui reto com a cheda e vai medir meio centímetro da beirada para cá. Isso do lado de dentro, do lado de cima. E você vai pegar aqui reto na beirada da espiga e tirar chanfrando meio centímetro. E aí você vai conseguir deitar mais, porque ele vai chegar para frente ali. Uma outra coisa que você pode fazer, você pode vir aqui, ó, no pé da espiga, né? E colocar meio centímetro também na espiga, e tirar meio centímetro na espiga. E chanfrar aqui no zero. Então você vai tirar meio de cá e meio de lá. Vai dar mais 1 centímetro. Então se 1 centímetro da fura deu 3,5, aqui também o cocão vai deitar aqui mais qualquer coisa, uns 2,5 ou 3, né? Então se eu ganhei 3,5 com 1 centímetro e mais 1 centímetro eu ganhar 2,5, já dá 6 centímetros. Então eu já vou conseguir aumentar a grossura do eixo em 6 centímetros, né? Então assim, você já está ganhando espaço para colocar um eixo mais grosso. E o que mais que eu posso fazer? Tem mais como aumentar? Tem sim. O que você vai fazer? Fazer os cocão de trás mais largo e o da frente mais largo um pouquinho, mas assim, esse está com 14, o da frente está com 12, né? Então assim, geralmente que se coloca 8, 9 centímetros. Então eu coloquei 12. Para quê? Para, se for preciso colocar um eixo mais grosso, eu tenho como recortar nele e recortar no de trás. Então, geralmente o de trás fica mais grosso. Por quê? Porque né, no que você deitou o cocão da frente, você vai abrir para trás no cocão. Então, o que que acontece? Você vai, não deu, abriu 6 centímetros. Você não conseguiu atingir a grossura do eixo que você está querendo pôr. O que que você vai fazer? Vamos supor que faltou aí mais 10 centímetros, né?
você vai cortar, entalhar, né, no cocão de trás e no da frente. Só porque, como você já tirou 6 centímetros, você já tirou 3 centímetros o eixo do centro do risco aqui, ó, para frente. Então você não pode repartir, tirar do mesmo tanto da frente nem de trás. O que você vai fazer? Você vai tirar mais de trás ou só de trás. Se faltou pouco, você vai tirar só de trás. Se não der para tirar só de trás, você vai tirar mais de trás e menos da frente. Para quê? Para você tentar voltar o centro do eixo para trás. Porque esse centro aqui, ó, é um centro que a gente faz para o carro ficar temperado quando ele estiver cheio de milho na espiga. Então, assim, para você não correr o risco do carro ficar cabeçudo ou traseiro, o carro já está na medida para ficar temperado. Então, você não pode estar chegando o eixo nem muito para frente, nem muito para trás. Diferença pouca, não tem problema, mas não pode ficar muito. Então, o que acontece? Aí, se você vai tirar 10 centímetros, né? Você tira aqui 6, 7, aqui, e tira outra parte na frente, né? Então aí você tenta chegar, recuperar um pouco do que você perdeu chegando, deitando o cocão. Então essa é uma outra maneira que você pode fazer também para poder ganhar espaço, né? Para poder fazer um eixo mais grosso. E aí quando eu vou recortar, o que é que eu faço? Eu meço aqui, ó, a grossura do eixo, eu pego a metade e meço daqui para cima, né? E põe uma tabinha e marco o centro. O eixo tem 28, eu pus aqui 14, né? E aí eu meço aqui, ó, quanto ficou? 26,5, né? Não quer dizer que eu vou repartir e colocar o centro. Eu vou ver o tanto que eu vou cortar no de trás e o tanto que eu vou colocar no da frente. Achei o tanto que eu vou cortar no de trás e no da frente, eu marco o centro, né? Se eu for colocar 2 aqui, 6 de cá, aí eu já meço, faço a conta aqui, o que eu vou aumentar para os dois lados, marco o centro, vou vir aqui com o compasso e vou riscar, arredondando do lado de baixo, do meio para baixo. E se for preciso de tirar daqui, do mesmo jeito, do meio, do risco do centro para baixo, eu vou passar o compasso. Para quê? Para poder o tanto que eu vou tirar. Aqui já vai ficar redondo no formato do eixo, porque o eixo é redondo. Então, e do meio para cima, se aqui deu 2, eu coloco 2 em cima e vou riscar. Como aqui o da frente, ele está pendido, eu vou medir aqui, ó. O mesmo tanto que eu colocar do centro aqui, eu vou colocar reto aqui, ó, e vou medir aqui, ó. Então, às vezes, não precisa de eu tirar aqui na mesma grossura. Às vezes eu pego aqui, ó, e coloco reto. Então, porque se eu fizer só redondo, o eixo não vai entrar. Então aqui tem que ficar reto para poder descer o eixo normal. Então é assim que a gente faz para poder ganhar largura. Uma discussão que tem sempre aí nos grupos de carreiro, qual que é? As pessoas falam que o carro do fulano é cabeçudo, o carro do fulano é traseiro. E às vezes está cheio de lenha, está cheio de outras coisas. Não é traseiro, ele está com a carga mal feita, né? A única coisa que a gente faz o carro é feito, cada tamanho de carro tem uma medida da traseira do recabém, da beirada, no centro. Cada tamanho de carro nós temos uma medida. Então o que acontece? Essa medida é feita para você encher o carro de milho, né? E o carro não ficar nem traseiro e nem cabeçudo. Aí a pessoa vai encher ele de lenha e fala que o carro é cabeçudo ou é traseiro. Não, ele é que não sabe arrumar a carga. Então acontece muito isso, a gente vê muito isso. A pessoa nunca viu o carro cheio de milho na palha, na espiga, e fala que o carro da pessoa, ou até mesmo dele, ficou traseiro ou cabeçudo. Ele não fala que é ele que não sabe arrumar a carga não, porque o carro é feito, as medidas nossas, é feita para encher o carro de milho na espiga, né? Então assim, não é que ele é feito para transportar milho na espiga, é porque o milho, não tem como você colocar as espigas só na parte de trás do carro ou só na da frente para temperar. O milho, você encheu ele, vai enchendo igual. E aí ele esparrama, você pisa no milho, ele esparrama igual no carro. Então o que acontece? O carro é feito para isso, para ele ficar temperado. Agora, quando você coloca o milho debulhado dentro de um saco, arroz
o feijão, você colocou a carga, ficou traseiro, você coloca um saco mais para frente. Então você tem como controlar. O milho não tem como você fazer isso. Então o carro é feito, as nossas medidas, a medida que eu herdei da família, que a gente tem muita geração fazendo carro de boi, a medida é feita para isso, para carregar milho na espiga, né? E aí as pessoas muitas das vezes não compreendem essa parte. Acha que o carro tem que ficar temperado vazio. É um outro engano. Se você pegou o carro vazio, né? Você foi lá no cabeçalho, pegou ele com o dedo, ergueu, o carro é traseiro. Então você vai me desculpar, mas seu carro é traseiro. Se você pegou ele no chão vazio, gastou muita força para você erguer ele, se ele tiver bambo aqui no eixo, às vezes está apertado também, o carro é de prega, às vezes ele não vai rodar fácil, às vezes ele fica pesado. Então às vezes dá uma impressão que o carro é cabeçudo, não é? Porque às vezes ele está apertado na cantadeira e é de prega, ele não roda no chão. Então isso aí tudo você tem que levar em conta. E aí se você pegou o carro vazio, está pesado demais, está bambo aqui na cantadeira, e ele não quer erguer, é porque ele é cabeçudo. O carro vazio, ele tem mais ou menos uma noção assim de que 30 quilos, o pigarro no chão, você vai lá na traseira, 30, 40 quilos, você conseguiu erguer ele, tirar e ele começar a empinar, é mais ou menos a base. Não quer dizer que seja todo ele igual, porque às vezes o cabeçalho pode ser mais fino, pode ser mais grosso, então isso aí é consoante, né? Então, mas é mais ou menos uma base. Então, assim, a pessoa às vezes não sabe o que é. Às vezes a gente vai para a festa, né? Hoje, como se diz o seu Oscar lá de Minas, carreiro de festa, carreiro de estrada, não é carreiro de carga de roça. Então, assim, ele gosta muito de falar, até acho muito engraçado, e é um pouco da realidade, né? A pessoa às vezes vai para a festa. Para quem sabe arrumar carga, acontece duas coisas na estrada. Às vezes você está com a família ou com um amigo, né? No carro de boi e não tem um automóvel junto, acompanhando. O que vai acontecer? As pessoas às vezes precisa entrar no carro, né? Então você se pergunta, alguém vai entrar no carro? Vou. Então você põe o carro mais cabeçudo, porque a hora que a pessoa entrar na traseira, ele vai mais ou menos temperar o carro. Vai entrar no carro? Não, você deixa o carro temperado. A pessoa entra na volta do dia, se for uma pessoa pesada, o carro vai ficar traseiro, vai enforcar os bois. Então, o que é o defeito do carro cabeçudo e traseiro? Na subida, o carro traseiro enforca os bois, e o boi de cabeçalho não consegue trabalhar direito. Na descida, o carro cabeçudo, o peso vai muito em cima do boi e às vezes até derruba o boi, né? Então, também o boi não vai conseguir trabalhar direito. Então tem todo esse aí para você saber o que fazer.